Acontece é que a atividade imobiliária, nós não vendemos casas. Nós promovemos relacionamentos pessoais. Isso não tem que estar com o curso que se tirou na universidade. Isso as pessoas ou têm ou não têm. Nós granjeamos amizades e dos amigos fazemos clientes. E o vice-versa, que é fazer amigos depois de ter sido cliente. Portanto, o que é necessário é criar relações. E há uma coisa interessantíssima que realmente é muito importante no mundo do desporto, assim como no nosso trabalho, e eu falo felizmente por experiência própria, quando eu me junto a pessoas que andam um pouco de mota, ou que não andam muito, há uma tendência de me aproximar dessa pessoa, então não evoluo. E sempre que me juntava junto a pessoas como a Paula, ou pessoas que já até andam mais, há um certo perigo para nós que não estamos habituados, mas começamos a evoluir. Ou seja, é muito importante nós aproximarmos, quer seja no mundo das motas, de pessoas que andem bem para nos obrigar. Ou no mundo do trabalho igual. Ou no mundo do trabalho também, de lojas, de comerciais que tenham mais resultados, para atingir, digamos, mais resultados, porque muitas vezes, ao ver o outro a fazer, acreditamos que é possível. Olha, no mundo das motas, às vezes vemos coisas difíceis, estou aqui a imaginar subidas, passagens que a gente acredita que não é possível, mas vai um consegue, vai outro consegue, e aqui é exatamente igual. Vamos atrás na onda atrás. E conseguimos. Normalmente as pessoas que se adaptam às novas realidades é que vão vencendo na vida. Não necessariamente os mais fortes, os mais bonitos, os mais ricos, ou mais. Não. As pessoas têm que se adaptar. E como todos os animais, aqueles que não, enfim, uns adaptam-se, outros não se adaptam a um determinado ambiente, nós humanos temos que nos adaptar às dificuldades, enfim, que nos vão aparecendo na vida. E portanto a pessoa, se não faz com uma coisa, faz com a outra, mas vai tentando fazer. Se não fizer tão depressa, faz mais devagar, mas vai fazendo. E a continuidade dos atos é que vai realmente trazer o resultado. Olá, boa tarde, sou João Oliveira. Bem-vindos a mais um Ano Café, uma conversa de café onde nós trazemos profissionais do setor imobiliário com bastante sucesso para contar as suas experiências, onde nós podemos aprender com o percurso que eles tiveram até hoje. Hoje temos o prazer de ter aqui, além do meu colega de trabalho, também colega das motas, com quem já me ensinou algumas coisas das motas, embora hoje não vai ser para falar de motas, mas o Paulo Marques, o famoso Paulo Marques, eu costumo sempre dizer o famoso Paulo Marques, porque realmente eu gosto de motas. Quem gosta de motas conhece muito bem o Paulo Marques. Quem não gosta, é normal que não conhece tanto. É uma figura de renome a nível nacional. Paulo Marques, só contar aqui rapidamente 3 ou 4 coisas, foi campeão nacional de motocross durante vários anos. Participou... De enduro, uma retificação. De enduro? De enduro, maravilha, olha, estamos sempre a aprender coisas novas. Ainda bem, esta mais uma. E depois participou na prova mais dura do mundo, que é o Dakar. Quantas vezes foram? 15 participações. 15 participações. Eu diria que foram 12 a 14. Foram mais uma. Participei este ano. Pois essa era que eu ia acrescentar. Exatamente. Essa é que eu ia acrescentar agora. 10 de moto, 4 de automóvel, nos anos 90 e 2000, até 2007. E agora participei este ano, passado uns anos, porque fui convidado, mas já lá vamos. Exatamente. Mas 15 com esta deste ano? Sim, sim. Então estava a contar que era o 14, bate certo com esta de 15. Que era isso que eu ia agora acrescentar. Okay. Como é que uma pessoa, que embora tenha a figura de um jovem, eu posso dizer a idade, Paulo? Não sei a idade das senhoras. Não posso ser a sua? Pronto, é 62 anos, certo? 62, exatamente. Um jovem de 62 anos, como é que participa num Dakar? É incrível como realmente tem aqui uma juventude, que era algo que eu vou perguntar mais à frente, mas de qualquer forma, acho que muita gente já conhece Paulo Marques, mas para quem não conhece Paulo Marques, quem é o Paulo Marques? Como é que descreveria o Paulo Marques? Bom, o Paulo Marques, nasci em Famalicão, por acaso nasci no Porto, mas sempre vivi em Famalicão, só que na altura não havia maternidade em Famalicão. Nos anos 60, sou de 62, e a minha mãe, enfim, foi meter ao Porto. No entanto, tive uma infância, enfim, normal, aqui numa terra em crescimento. Famalicão nos anos 60, 70, enfim, como podem imaginar, era muito diferente. Jogava a bola em frente à minha casa, digamos assim, tive liberdade. É uma situação, por acaso, eu sou, enfim, vivi numa família somos 9 irmãos, portanto, eu era dos mais novos, era o 7º, e portanto acabei por ter, a minha mãe não controlava toda a gente, e eu sempre rabiei, portanto tive liberdade na minha infância e consegui tomar, digamos assim, os meus, enfim, orientado pelos meus destinos e portanto tive a oportunidade de viver numa família bastante coesa, muito amiga e portanto tive uma boa orientação, se quisermos assim. E como tal, e devo à educação que tive dos meus pais, obviamente, e dos irmãos, dos familiares. Mas eu era um bocadinho mais irreverente que a maior parte,
enfim, da malta lá em casa, e depois tive que seguir o meu caminho. A maior parte dos meus irmãos tiraram um curso superior, as minhas irmãs, etc. E eu não tirei curso superior, eu andava mais, digamos, na vida do desporto, e portanto, mas já lá iremos. Portanto, quem é o Paulo Marques? No fundo, eu estudei em Famalicão, pratiquei desporto, vários desportos, até abraçar aquele real desporto que pratiquei durante 20 anos a nível oficial, que foi o motociclismo, na vertente todo terreno e enduro. Portanto, fiz as primeiras provas de motocross para treinar com 17, 18 anos, e depois o campeonato nacional só com o ano em que fui para a tropa com 21, comecei o campeonato nacional de enduro, no primeiro campeonato nacional de enduro da época, em 1983, e entre 83 e 2004 fui, enfim, assíduo nos campeonatos nacionais de enduro e todo terreno, obtive inúmeros títulos, tenho 19 títulos de campeão nacional, nas diversas modalidades em que participei, e as participações no Dakar vêm só em 94, e portanto, isto para resumir, no fundo, a época desportiva, digamos, da minha vida, que foi entre 94 e 2007, o Dakar. E por acaso, agora, como falei, fui convidado, agora em 2025, a participar ao lado, a copiloto de um amigo que fiz durante a minha carreira. Devo dizer que das coisas que mais me agrada é que eu deixei amigos em todo lado, nos 4 ou 5 continentes que passei. Nunca fui à Antártida, mas pronto, basicamente daqueles em que realmente pratiquei desporto motorizado, com as corridas de enduro e com os rallies. Nós designámos os rallies africanos, mas fiz vários rallies também na América do Sul, neste caso no Brasil, e pela Europa toda, e a África. Então conheço muitos países da África por causa do Dakar, obviamente. Mas isto para dizer que realmente a minha vida foi preenchida no desporto motorizado, que me deu uma boa bagagem, enfim, para estar sobre stress, sobre pressão, enfim, eu acho que o desporto, os jovens, o que eu tenho a dizer é que deverão sempre praticar, enquanto jovens, obviamente, porque é mais fácil, tem mais tempo e depois ainda não encarreiraram nas suas profissões, mas o desporto faz bem à mente e ao físico, digamos assim. O equilíbrio logo por aí, porque qualquer desporto obriga a equilíbrio, e o equilíbrio depois traduz-se em equilíbrio emocional. Qualquer jovem que pratique desporto estará sempre mais bem preparado para a vida do que aquele que não pratica desporto. Isto é a minha opinião, obviamente. Por acaso, aproveitando isso, é uma das coisas que você sabe disso, falamos muito, e hoje já não estou muito aqui na imobiliária, estou no Master, não é? Mas sempre incentivei muito ao desporto, porque realmente o desporto, e você comprova bem disso, dá-nos energia, porque há um bocado eu que fiz questão de dizer a sua idade, porque acredito que ninguém vai pensar que tem 62 anos, porque parece um puto, um jovem autêntico, e tenho a certeza que, e ainda mais eu tenho o prazer de conhecer o Paulo no mundo das motas, já fizemos algumas viagens juntos. Exatamente. Tenho digamos, um conhecimento mais profundo, e isso com certeza que lhe tem trazido no dia a dia, no mundo do trabalho, da imobiliário, que depois já chegamos como é que chegou aqui, mas mais energia para conseguir fazer negócios, para ter mais assertividade, para conseguir falar com os clientes de forma mais calma. Se for uma visita fora de horas, com certeza tem mais energia. O que é que acha aí da parte da energia que tem ajudado no seu negócio hoje em dia? Sem dúvida, é fundamental. O corpo humano realmente, nós às vezes não sabemos, não temos a noção da nossa capacidade. Acontece é que temos de estar previamente preparados, e no desporto assim, eu sabia, quanto mais te preparares em casa, menos vais sofrer em prova, porque as modalidades que eu pratiquei eram exigentes, não é verdade? Bastante. Muitas horas em cima da moto, já nem falo até no Dakar, que eu lembro de terminar uma etapa às 3 da manhã no meio da Guiné, portanto, estamos a imaginar o quanto é que eu sofri neste dia desde as 6 da manhã do dia anterior, não é? Portanto, foram mesmo muitas horas, 20 horas em cima da moto, algo do género. E portanto, o Dakar realmente tem essa exaustão contínua e há etapas muito duras. Mas o enduro também sofri bastante, porque era feito durante o inverno, em países como a Polónia, a Checoslováquia, etc., com climas rigorosos. Lembro-me uns 6 dias da Holanda, os 6 dias sempre a chover, e na Holanda em agosto, parece que é agosto, agora o tempo tem mudado um bocado, como nós sabemos, mas eu lembro de ter em agosto 6 dias praticamente sempre a chover, e portanto, e frio, muito frio, e nós tínhamos de trabalhar logo na moto, no parque fechado logo de manhã, e era duro, portanto, e a gente andava depois 8 horas de moto, enfim, eu passei por privações
nesse caso, no desporto, que me vieram a preparar um bocadinho para a vida. Porque se nós passarmos, enfim, uma manhã a fazer a prospeção, por exemplo, se estiver a chover, não é porque está a chover que vamos, está a chover, vamos meter no café. Não. Se tivermos que ir à luta, vamos à luta, e portanto essa é uma realidade, e as pessoas que vão à luta, normalmente é que se ingram, não há dúvida. Isso todos nós sabemos, nada aparece por acaso, e é uma coisa que é aquilo que nós temos observado, que são normalmente as pessoas que se adaptam às novas realidades é que vão vencendo na vida. Não necessariamente os mais fortes, os mais bonitos, os mais ricos, não. As pessoas têm que se adaptar. E como todos os animais, aqueles que não vão, enfim, uns adaptam-se, outros não se adaptam a um determinado ambiente, nós humanos temos que nos adaptar às dificuldades, enfim, que nos vão aparecendo na vida. E portanto a pessoa, se não faz com uma coisa, faz com a outra, mas vai tentando fazer. Se não fizer tão depressa, faz mais devagar, mas vai fazendo. E a continuidade dos atos é que vai realmente trazer o resultado. Não podemos perder a esperança, não é? Bem, com um bocado de esperança enfim, e o facto de também estar bem apoiado a nível familiar, dá-me uma certa estabilidade. O João estava a falar aí da estabilidade, e quando está sob pressão, estar mais à vontade e com energia, porque também continua a praticar desportos. Também não é só ter praticado há 20 anos atrás. Porque isso é uma das coisas que quem olha para si, e eu por acaso também faço, como sabe, um pouco de moto no monte, não é moto na estrada, é bastante duro, e eu hoje até estou em um bocado de receio, porque já não ando há 4 meses e sei que vou para o monte e vou levar uma costa desgraçada. Os músculos sentem. Os músculos sentem logo, aquilo é bastante duro, por isso 20 horas em cima da moto é muito duro. Acredito que realmente, que faz alguma coisa hoje em dia com a idade que tem para manter a juventude, para manter a energia. O que é que faz hoje em dia? Pratico. Porque há muita gente com a sociedade acha que já não tem solução, mas com 60 anos tenho a certeza que eu tenho amigos meus que às vezes estamos sempre a falar de Paulo, que nós não conseguimos realmente às vezes acompanhá-lo com a idade que tem, mas tem tudo a ver com o treino. Eu nunca parei, é uma vontade, é uma realidade. Portanto, eu deixei, aliás, eu parei quando deixei a competição a nível oficial, deixei de fazer os campeonatos nacionais de enduro e os Dakars, e depois o corpo quase que pediu ali um descanso, não é? O corpo e a mente, obviamente. Mas acontece é que o desporto é viciante, e nós sabemos, e quem pratica desporto sabe o que é que eu estou a falar. Portanto, o desporto é viciante, e eu ao fim de 4, 5 meses eu estava a ressacar de desporto, estava a ressacar de exaustão, de esforço físico, e depois então eu tenho que fazer qualquer coisa. Quer dizer, na realidade eu não posso agora de repente vou deixar de correr, vou deixar de fazer desporto. Não, eu sempre fiz desporto toda a vida, a gente tem que dar continuidade à situação, e então percebi que era capaz de estar a começar a engordar um bocadinho também, aquelas coisas normais, na verdade. Ainda para mais já estava ali na era dos 40 e poucos, né? E é ali que as coisas começam a tombar quando não há uma certa continuidade. Então meti-me na natação, e foi uma situação muito interessante, porque eu percebi que se tivesse feito natação durante a minha época e a minha preparação física para as competições, eu teria tido ainda uma capacidade mais bem elaborada. A natação parece que não é muito completa, dá-nos uma força interior, porque a gente respira bem, ganha caixa e pronto. Mas enfim, isto para dizer o quê? Continuei a fazer desporto, depois da natação passei a ir ao ginásio, etc. E mantive a vontade de continuar a fazer um bocado de ginásio, corrida no tapete. Agora, como eu tenho um bocado de problemas também, tive as minhas lesões, como é óbvio, né? Mas como tenho problemas nos joelhos e tal, corro no tapete e faço um bocado de desporto no ginásio, neste caso 2 vezes por semana, e ao fim de semana, enfim, são os quilómetros que se vão fazendo no off-road de moto, a maior parte das vezes, e portanto continuo a manter ativa o culto de ir ao fim de semana andar com os amigos, todos eles mais jovens, né? Da minha idade pouca gente já anda de moto no mundo, mas fico contente porque realmente tenho um grupo de amigos também que estão num nível, àquele nível que eu me exijo a mim próprio, e também com eles, portanto, exatamente. Por acaso vou ter que ter um bocado de cuidado, porque realmente eu quando se fala de motas ou viagens distrai-me e fugimos do assunto, e se não fujo das motas vamos ficar aqui quase 3 horas, mas de qualquer forma sem dúvida eu também quis pegar um bocado nisso, porque também sei que o desporto ajuda bastante a isso, e é uma coisa interessantíssima que realmente é muito importante no mundo do desporto, assim como no nosso trabalho, e eu falo felizmente por experiência própria,
quando eu me junto a pessoas que andam um pouco de mota ou que não andam muito, há uma tendência de me aproximar dessa pessoa, então não evoluo. E sempre que me juntava junto a pessoas como a Paulo ou pessoas que já até andam mais, há um certo perigo para nós que não estamos habituados, mas começamos a evoluir. Ou seja, é muito importante nós aproximarmos, quer seja no mundo das motas, de pessoas que andem bem para Ou no mundo do trabalho igual. ou no mundo do trabalho também, de lojas, de comerciais que tenham mais resultados, para atingir, digamos, mais resultados, porque muitas vezes, ao ver o outro a fazer, acreditamos que é possível. Olha, no mundo das motas, às vezes vemos coisas difíceis, estou aqui a imaginar subidas, passagens que a gente acredita que não é possível, mas vai um consegue, vai outro consegue, e aqui é exatamente igual. Vamos atrás na onda atrás. E conseguimos, exatamente. Mas de qualquer forma, tentando fugir das motas, senão vamos passar aqui muito tempo nas motas, há muito tema para falar das motas, ainda mais é um prazer para ambos, felizmente, e nós ainda por cima temos viagens fora de Portugal, noutros países bastante agradáveis nesse sentido. Mas o que é que trouxe o Paulo já agora à imobiliária, porque já percebemos que trabalhou muito na parte como profissional, na parte do motor na motorizado, também teve uma empresa de motos. Como é que veio parar ao mundo imobiliário? Ao mundo imobiliário. Há coisas às vezes que vêm por acaso e outras são consequência de alguma coisa. Eu estabeleci-me assim, para começar no meu mercado de trabalho. Quando saí da tropa, o meu pai pôs-me a trabalhar para não dar em malandro. Eu não tinha tirado curso superior, não é? Ok? Tinha o 10º ano meio mal acabado e 11º ano, aliás. E entretanto, meu pai pôs-me a trabalhar numa fábrica em Guimarães. Então eu ia todos os dias às 8 da manhã para Guimarães, durante 4 ou 5 meses, ia trabalhar e não durei mais porque eu disse, não, eu não quero isto para a minha vida. Estava a aprender, porque também falava inglês lá, porque era numa secção de exportação de uma empresa têxtil, mas de alguma forma fez-me perceber o que é que eu não queria. Também é importante. A gente, já um cantor dizia, não sei para onde vou, não sei para onde vou, sei que não vou por aí. Portanto, é necessário para muita gente às vezes enquadrar-se com esta situação. Eu isto não quero uma coisa diferente. E o que é que eu estava a aspirar na altura era a ser piloto. Eu tinha capacidade e achava, na verdade, e felizmente não me enganei, que teria condições de se me tornar profissional no mundo das duas rodas, porque eu já corria, quando fui trabalhar, já corria, e disse ao meu pai e à minha família, eu não quero continuar a trabalhar em Guimarães, eu quero ser piloto profissional. E pronto, e aquilo nos anos 80, vocês podem imaginar que foi assim uma coisa fora da caixa. Paulo, mas tu consegues ganhar dinheiro para viver a tua vida? Eu não sei se vou ganhar dinheiro, se vou ganhar muito ou pouco. O que eu sei é que tenho jeito e que me vou amarrar à causa. Felizmente tive algum apoio familiar no sentido que, ok, não compreenderam muito bem, mas, enfim, não aceitaram muito bem, mas compreenderam, digamos assim, e então passei a ajudar o meu pai numa empresa que ele tinha e passei, enfim, a trabalhar com ele. Mais tarde, com a situação com o envolvimento desportivo e no mundo das motos, tive a oportunidade de criar a minha própria empresa, vendendo, digamos, motociclos. Então, abri um stand de motos em Famalicão. Isto em 87. Abri o stand da Moto RPM, foi aberto em 1987 e, portanto, depois numa circunstância por conhecimento de pessoas e porque realmente também fazia resultados, venho a ser concessionário da marca Honda. E eu em 89 passo a ser concessionário da marca Honda em Famalicão, concessionário oficial, e fui concessionário oficial da marca Honda, com a qual corri ao longo da minha carreira desportiva praticamente toda, até 2009, 20 anos. Em 2009, em Portugal, e na Europa toda, e no mundo, com certeza, quase todos os países, houve uma certa crise, na verdade, a crise, a todos os níveis, financeira, bancária, imobiliária, enfim, no mercado do mundo do automóvel e do motociclo também houve crise, e, portanto, a minha casa, obviamente, como todas as outras, venderam menos nos anos 2008 e 2009, e supostamente 2010, e então a Honda Motor Portugal entendeu reduzir o número de agências. Nós éramos perto de 60 agências em Portugal, da marca Honda, e passaram para 30. Foi um corte muito radical. Veio de lá um japonês e disse, em Portugal são 9 milhões de habitantes, 30 agências é perfeito. Então vamos cortar aonde? Nos concelhos mais pequenos, não é? Então
Nos conselhos, enfim, obviamente, Famalicão agora está um bocadinho de uma forma diferente no mercado nacional, porque temos aí grandes referências a nível industrial, etc. Mas na altura, Famalicão, ok, é uma cidade em crescimento, mas ok, a Moto RPM vendia o que vendia no conselho de Famalicão, era até bastante enaltecida no mercado todo terreno. Mas eles entenderam cortar a agência de Famalicão, como cortaram em Barcelos, cortaram em Póvoa de Varzim, cortaram em Viana do Castelo, cortaram uma quantidade de situações aqui no Norte. E então, no dia 24 de dezembro de 2009, o diretor da Honda Portugal telefona-me a dar, enfim, a desejar um bom Natal, mas a dar-me uma notícia de que em 2010 a Moto RPM ia deixar de ser concessionária Honda. E eu não percebi a mensagem, quase que disse, olha que o dia 1 de Abril é só em Abril. Ele, não, Paulo, na realidade é que nós estamos aqui numa reestruturação muito grande, veio o senhor Asano, não sei das quantas, do Japão, e que vai cortar com as agências, e portanto a Moto RPM para nós é uma grande facada. Sei que tu apoias, enfim, e desenvolves muito o desporto motorizado com a marca, etc, mas pá, nós temos que cumprir aqui as ordens que vêm do Japão, etc. Portanto, a Moto RPM vai deixar de ser concessionária. Podes depois vender através de outros e tal, não sei o quê. E eu fui para casa pensar no assunto e obviamente que não gostei da notícia. Eu tinha entregue, enfim, corpo e alma e ossos, parti muitos com as ondas, digamos assim, da competição que fiz, dei muitos títulos à marca, era uma pessoa, e obviamente que não deixei de ser o piloto que era, mas acontece é que profissionalmente estava-me ali a cortar com essa possibilidade de ser uma marca oficial, porque durante 20 anos fui concessionário da marca oficialmente, tinha umas percentagens que me permitiam ter a casa aberta e fazia revenda de peças, oficina, mecânicos, etc. Chegámos a ser 6 pessoas a trabalhar na Moto RPM, numa empresa familiar, mas ok, para todos os efeitos. A minha mulher já a trabalhar comigo também, a ajudar nesse sentido, ainda hoje trabalha também comigo, portanto sempre me ajudou. Isto para dizer que em 2009 fiquei nessa circunstância de ficar sem a marca oficial. Então, claro que as 2010, foi 2008 ou 2009, portanto em 2009 já a vender menos motos e a vender, porque obviamente portanto a faturar bastante menos, eu percebi que teria que fazer outra coisa qualquer. E na altura coincidiu também, a minha avó infelizmente tinha falecido e tinha deixado um apartamento para vender na família, e o apartamento estava à venda com uma imobiliária qualquer em Famalicão, ainda não tinham vendido o apartamento, e eu disse à minha mãe, eu pego no que deixa-me ver o apartamento da avó, como é que está. Eu fui lá ver e estava por pintar, estava com o vidro partido, estava assim mal amanhado e tal, e disse, pai, eu vendo-lhe o apartamento também, vendemos o apartamento, eu consigo vender-lhe o apartamento. Então vendes o apartamento, dê-me as chaves, eu vou dar um jeitinho. Então mandei pintar o apartamento, pus um vidro, arranjámos aqui, ficou bonitinho, e eu vendi o apartamento no espaço de um mês. E percebi, olha, engraçado, paralelamente com essa, engraçado, ou seja, e depois entretanto, eu tinha falado com a minha mãe e com os meus tios, em relação à comissão, que é que eu ia ganhar se vendesse o apartamento. Dizia, Paulo, a comissão que a imobiliária ia ganhar se tu vendesses, o meu tio, que estava a tomar conta da situação da venda, mas ganhas tu, não há problema nenhum. Eu então, como pode compreender, ganhei uma comissão interessante para vender um apartamento, embora de família, mas tudo bem. Eu estava muito longe da imobiliária, não fazia ideia, nunca tinha tido nenhum, digamos, nada a nível de... Era comprado algumas coisas, felizmente, com a situação da agência, tinha comprado a oficina, que ainda hoje é minha, digamos assim, o espaço comercial, e tinha feito a minha casa. Portanto, a nível imobiliário era isso que eu basicamente. Isto, no entanto, aquilo deu-me um certo talento, então, paralelamente também, estávamos a falar um bocadinho, eu tive um colega que participava nas corridas, eu emprestava-lhe uma moto para ele correr e tal, e a irmã dele trabalhava na altura na Remax, ok, em Famalicão. Que era representada por uma outra empresa, Casa Intemporal, e portanto convidaram para um cocktail. Eu vou ao cocktail e conheço os diretores da Remax, enfim, que estava na altura a representar em Famalicão a marca, isto em 2010, por aí, e eles conheceram-me. Entretanto os brokers, um deles que também gostava de motas e tal, mas não sei o quê, Paulo Marques, já ouvi falar nesse nome e tal, associou-me às corridas. Sim senhor e tal, e percebemos nós, como é óbvio, e como eu percebi ao longo da minha vida que
E eu, o facto de ter sido piloto com uma carreira preenchida, as portas iam-se abrindo, digamos assim. Eu só deixei amigos ao longo da minha carreira, é uma verdade, e portanto as portas iam-se abrindo, e eles perceberam que tinham aqui talvez ali uma pedra para lapidar, não é? Eu não conhecia nada do mundo da imobiliária, mas tinha aquilo que é mais importante. Tinha a facilidade de contacto, tinha os conhecimentos, as pessoas conheciam-me, tinham aquilo que é mais trabalhoso, digamos assim, para os jovens, realmente é serem conhecidos. Nós, no mercado imobiliário, criámos uma marca. A minha marca estava criada. Eu já não precisava de trabalhar a minha marca. Precisava de trabalhar na área que eu não desconhecia, que era, enfim, tudo que tem a ver com o mercado imobiliário, as leis, as regras, as bases que eram necessárias para a matéria. Mas tinham ali realmente condições, havia ali condições para poder se ingrar. Então, ele na altura até era necessário, não sei se o João sabe, já sabe, obviamente, que era necessário tirar um curso. Sim, no passado, que era uma coisa boa para o mercado, infelizmente a lei... Até era uma coisa boa para o mercado, exatamente. Digamos, devia ter mantido isso e até reforçar, mas manteve... É verdade. Mas realmente manteve a decisão depois de voltar atrás, e que veio prejudicar um bocadinho o mercado imobiliário, que é uma das coisas que tem que ser melhorado. Qualquer pessoa tem a oportunidade de o fazer, tudo bem, mas pelo menos para criar umas certas bases, porque quando vão confrontar com clientes, há clientes que até sabem mais que nós a este nível, não é verdade? Que é uma realidade, e portanto, mas ficamos menos bem quando é um cliente que sabe mais do que nós sobre a matéria do que aquilo que nós é que estamos a exercer a provisão, devíamos saber mais que eles, não é? Ou seja, mas na altura então obrigaram-me a tirar esse curso, eu fui tirar o curso para o INSIB, ou IMPIC, não é verdade? Exatamente, e portanto acabei por ter ali, enfim, umas lições e umas aulas, e li e interessei-me, mas ainda não tinha, digamos, desligado da minha empresa, porque eu tinha uma empresa criada há 20 e tal anos, e portanto tinha que dar continuidade, tinha empregados, funcionários, etc. Então durante 3 anos acabei por conjugar as duas atividades. Não é fácil, obviamente. Eu chegava ao fim do dia a pensar na moto, não sei o quê, e na casa que ia visitar, e na moto que tinha que pôr reparada, e mais não sei o quê, portanto, e não podia ser. Pois, em part-time não é fácil, tem-se resultados a part-time, e não se consegue realmente acompanhar o cliente da forma mais correta, mas pelo menos fez uma coisa interessante, que em vez de se deixar ir abaixo, por isso é que tem os resultados que tem, e pensar no que lhe tinha acontecido, que foi bastante desagradável, como é lógico, pegou no que lhe aconteceu e transformou em procurar outra oportunidade, em vez de deixar realmente cair. Mas agora, aproveitando essa parte, você passando algum tempo, foi abordado pela loja de Famalicão. E só para terminar, antes de entrar na Desfecho Feliz, no fundo, a empresa na qual estamos neste momento, e portanto eu deixei em 2013 portanto, fechei a concessão, que já não era concessão, portanto, fechei a loja que continuava a ser concessionário de outras marcas, da Peugeot e da Beta, etc. Portanto, já não era concessionário da Honda. Portanto, mas deixei de ter, a exercer essa na qualidade de sócio-gerente da empresa. Fechei, portanto, neste caso até passei enfim, o estabelecimento, que eu fiquei com estoque, com material e tudo, e deixei aquilo, não fechei por qualquer problema financeiro, mas pelo facto de dizer que entendi que realmente eu não queria ser mais uma oficina no mercado. Então dediquei-me depois a tempo inteiro, a partir de 2014, à imobiliária. A trabalhar na empresa que, como já lhes falei, portanto, que representava a Remax na altura, e em 2014 acabei por ser, por esta ou por aquela razão, um dos melhores agentes, se não até melhor agente na empresa onde trabalhava em 2014, logo no primeiro ano em que estive a tempo inteiro. Motivei-me, percebi como é que funcionava esta máquina, que isto no fundo é uma máquina complexa, mas que na realidade depois da gente começar a andar para a frente, a coisa entra sobre rodas e vai andando, que é, por exemplo, a criar muitos contactos, a angariar, que é fundamental, ser reconhecido no mercado e começar a ser referenciado. Essa é a grande chave desta atividade. E nós não temos que procurar clientes porque eles vêm ter connosco. Não há dúvida. Essa é o usilis desta atividade. É quando os clientes passam a procurarem o agente. Aí a gente ganha uma certa maturidade, não há dúvida nenhuma. E, portanto, eu percebi que a partir desse momento as coisas que funcionavam assim, e foi nessa fase, mais ou menos, que fui abordado por um colaborador seu, é verdade, o Sr. Augusto Machado, que não me conhecia de lado nenhum. Eu era conhecido na outra agência, porque havia pessoas aqui de Famalicão, etc. E o que é certo é que, não, um bocadinho falávamos sobre isso,
é que o Sr. Augusto Machado, a seu convite, obviamente, a sua indicação, o João ter-lhe dito, olha, vai falar com este senhor assim, vais conhecê-lo e tal, e portanto o João é que me pode dizer melhor, mas ele convidou-me para trabalhar aqui na agência, não é? E o que é que o fez tomar a decisão de vir? Exato. Seja, o que é que viu na altura que o fez tomar a decisão? Exatamente, é óbvio, estava enquadrado noutra marca, noutra agência, etc. Uma das razões pelas quais, digamos assim, eu, obviamente, optei por vir trabalhar, ele, na qualidade de diretor da empresa, diretor comercial, indicou, Paulo, eu estou a formar uma equipa, gostava de formar uma equipa com elementos novos, mas vocês, a empresa nessa altura ainda era, enfim, ainda era de outra marca, ainda representavam uma outra marca imobiliária que era a Era, digamos assim. E eu disse logo ao Sr. Machado, mas eu não vou trabalhar para a Era de maneira nenhuma. Eu digo de maneira nenhuma pelo facto de eu sabia não só o comissionamento da Era, mas o tipo de trabalho da Era, a obrigatoriedade na altura, que você sabe, da Era, que era tudo muito proforme e quase que se tinha que andar de gravata e mais não sei o quê, ou seja, eu era uma pessoa que não estava muito virado para aí, e nos inícios da empresa aqui nós debatemos isso, não é verdade? E uma das coisas que mais agradou ao longo da minha vida, a minha vida desportiva, ou seja, profissional, quero dizer, foi a liberdade de expressão. Eu venho de camisa, ok, mas sinto-me bem de camisa e não preciso estar nem de fato, nem de gravata, nem de sapato bicudo, portanto eu vou ter com o cliente à vontade e sinto-me à vontade para estar com o primeiro-ministro ou o Zé Ninguém que está a pensar a arrendar qualquer coisa. E, portanto, estou à vontade com qualquer uma das pessoas e porque eu também me sinto à vontade, estando à vontade. Neste caso, na forma de vestir, na forma de estar, na forma de me apresentar. Eu vou a um cliente de moto só preciso, não vejo mal nenhum nisso. E, portanto, essa minha forma de estar também na vida também de alguma forma me catalogou, digamos assim. E, portanto, o facto de ter sido convidado para uma empresa onde ninguém me conhecia, e eu não conhecia o João, como você sabe, eu não conhecia ninguém aqui na empresa, mas vi aqui uma circunstância em que, não dizendo mal, obviamente, da empresa onde estava, mas havia uma situação, que era, chamo ali, porque havia pessoas da minha geração, algumas até mais velhas do que eu, e não vou dizer com menos capacidade a nível, digamos, informático, porque obriga-nos, obviamente, a estar muito à vontade, mas eu vi aqui uma equipa muito jovem, na verdade, muito motivada, a pegar num projeto que estava realmente a nascer, que era, porque a empresa, porque o Sr. Augusto Machado assim me disse, nós vamos deixar de ser Era, vamos passar a ser Remax em Famalicão. E aí então eu já percebia qual a necessidade de angariarem novas pessoas e fazer crescer a equipa, e eu senti uma vontade de entrar no início do projeto, ou seja, também me enquadrei com o discurso, e quando vim à empresa percebi que era tudo gente jovem com pedalada. Nós tínhamos na altura, e você sempre sabe, portanto, clientes, aliás, agentes muito, muito produtivas e como a Cristina Carvalho e outros, portanto, que estavam aqui na empresa e que me fizeram perceber que, com certeza, com gente mais jovem, e eu com a idade, que a minha idade já ia avançando, eu penso que até, não sei, neste momento aqui em Famalicão sou mais velho, acho que sim. Ok. No não cartão necessariamente o espírito mais velho, mas mais idoso. Mas no cartão de cidadão, porque em termos de idade, o cartão de cidadão, lá está. E portanto, mas senti-me enquadrado com uma alta jovem, para mim também foi um certo alento. E depois uma circunstância que eu ao longo da minha vida vivi, e o João pode perceber, porque já foi comigo a vários lados, e eu sou, enfim, não sou propriamente idolatrado, como é óbvio, mas sou conhecido em todo o lado, não é? E como tal, o que me agradou nesta empresa é que quando cheguei cá nem conhecia a direção, nem conhecia os colegas de trabalho, não conhecia ninguém. E outra coisa é que ninguém me conhecia a mim. Com certeza começaram a associar o nome, depois àquele tal piloto que faziam as provas e tal. Mas naqueles primeiros momentos eu entrei como vou fazer aqui a minha folha, ou seja, aquilo que eu fizer é aquilo que as pessoas vão conhecer de mim, porque não sou catalogado como o grande piloto ou aquilo que fez resultados, etc. Não. Então, para mim também foi um desafio ter começar, quase que diria, do zero, com bagagem já na área, porque eu já trabalhava, no fundo,
há 6 anos, 3 a brincar e 3 já mais a sério. E portanto já tinha uma carteira de clientes e trouxe inclusivamente algumas angriações e portanto, e o que é certo, João não é capaz de não se lembrar, mas eu nos primeiros 2 meses que estive aqui a trabalhar, eu produzi bastante mesmo, eu não me lembro quanto é que foi, não interessa, mas foi uma boa produção, angriações e negócios. Porque também tinha uma equipa com muitas angriações. Você lembra-se que nós chegámos a ter 900 angriações, uma coisa do género, portanto, e aqui havia produto para vender. Mais do que na empresa onde eu tinha estado, é uma verdade, e portanto havia muito produto e eu entrei no rolo e consegui realmente ali fazer o meu caminho. Mas foi esse caminho, caminhando, digamos assim, que me trouxe, enfim, a outros resultados mais importantes, porque falávamos há pouco e é uma verdade. Eu estou cá há 9 anos e quero estar mais 9 ou 18 se for o caso, mas isto para dizer que não foi uma situação de circunstância, não. Eu gosto de cá estar. A marca deu-me liberdade, a agência, a direção continua a dar essa liberdade, criou-me condições para poder trabalhar. Hoje em dia temos uma das melhores instalações que se pode desejar para o mercado imobiliário, com escritórios, com circunstâncias em que realmente nos colocam numa fasquia a um bom nível. Podemos atender os clientes no nosso escritório se quisermos, como temos boas instalações lá em baixo, enfim, temos todas as condições para trabalhar. A nível informático temos uma boa rede e neste caso, enfim, todo um layout que nos permite evoluir. Eu paralelamente continuei como sendo, enfim, uma pessoa que estou muito ligada à minha família, a minha mulher, portanto, também trabalha comigo, porque eu, a partir de uma certa altura precisei de uma secretária, enfim, de pessoas para me ajudar nos processos, e assim continuámos a trabalhar, portanto, em conjunto. Ela já trabalhou para mim anteriormente na atividade das 2 rodas, nos motociclos, e agora continua a trabalhar para mim. Por acaso, era isso que eu até ia aproveitar para perguntar ao Paulo, que é realmente uma das coisas que eu acho que nos identificamos bastante, porque o Paulo é uma pessoa simples, eu também sou uma pessoa simples, sempre mantive uma pessoa simples e gosto de manter a mesma pessoa. Mas uma das coisas que eu lembro-me que você na altura falou comigo foi: João, eu gosto de motas, gosto de ir a meus passeios, eu quero manter-me aí a meus passeios. E eu lembro-me de ter respondido assim: Paulo, tomara eu que toda a gente consiga ter os resultados que tem a fazer o que gosta, porque para mim é importantíssimo o equilíbrio, porque as pessoas só trabalham e só se focam no trabalho, muitas vezes os próprios resultados até nem crescem, porque realmente a pessoa está a trabalhar de uma forma errada. Tendo um certo equilíbrio familiar, que agora está a falar, também de fazer o que gosta, vai lhe dar mais energia para manter-se a fazer. Mas agora, aproveitando outra coisa interessantíssima, é que isso foi a entrada que teve na altura para a empresa que nós tínhamos anteriormente, e é uma coisa que me marcou, porque na altura eu depois não me identifiquei na marca onde estava, porque uma das coisas que a marca onde estava partilhava muito a ideia que a partilha é o mais importante, deixou de se preocupar com a partilha, muitas guerras, você próprio passou algumas consequências muito desagradáveis de pessoas que tentaram tirar agressões e coisas que não fazia parte do meu modelo, a minha forma de estar na vida, que me fez procurar outra solução, porque já não me estava a identificar onde estava, embora éramos a loja número 4 nacional, fazíamos 1000 negócios por ano. Uma coisa que toda a gente me perguntava: por que razão é que estás a mudar no meio de tanta quando coisa estás boa? Tão bem, exatamente. Exato. Só que felizmente, ainda bem que você até agora estava a falar de muita coisa, adaptação, e eu sabia aquilo que você próprio está a dizer, é duro a mudança, sem dúvidas. Você já tinha mudado aí algumas vezes, mas a mudança traz sempre coisas espetaculares que dá-nos outra energia, e quando eu tomo a decisão de procurar uma solução para nós, para aquilo que eu achava que era o correto, chamei as pessoas da empresa, falei com toda a gente, e o Paulo, lembro-me hoje, que eu disse, na sala de reuniões lá em baixo: Paulo, olha, estamos a pensar fazer esta mudança, há coisas que para nós foi uma grande novidade, ninguém imaginava, porque estávamos bem, supostamente, com a marca que estávamos. Deve ter sido um choque incrível, e eu nem sabia o que e mais uma marca que não se conhecia, ainda mais por cima, uma marca nova. Hoje nós já temos 30 e tal lojas, estamos em todo o país, já temos aqui comerciais com muitos resultados. O próprio Paulo aumentou resultados, temos aí a Mónica que duplicou resultados, porque a malta, e como disse muito bem, precisa depender de si próprio. Mas na altura eu chamei o Paulo, e eu não sabia o que ia acontecer, o que me ia dizer, e o Paulo vira-se: João, estou contigo, vamos, é para a frente. Como é que você, na altura, deve-se lembrar ainda do momento, que não é muito tempo, foi há 2 anos e tal, como é que na altura, e já provou pronto pela sua vida para trás, que a mudança e a adaptação é uma coisa que realmente valoriza, mas como é que tomou na altura aquela decisão, em vez de dizer:
pá, estamos tão bem, porque acabamos de mudar. Claro, Porque eu não me lembro de ter dito isso. Eu lembro-me, João, estou contigo, quando for, vamos. claro, Que eu claro. fiquei até emocionado, na altura até tive que me controlar para não ficar com a lágrima no olho, porque senti-me emocionado, porque achei que não era aquilo que eu estava a contar que ia receber, não porque, digamos, pronto, se não tivesse a pensar que as pessoas podiam fazer aquilo, mas eu entendia que as pessoas, era o futuro delas também estava em questão, era a vida delas, e eu não queria estar a estragar o futuro de ninguém, queria perceber se realmente as pessoas iam comigo ou não, e se não fossem, não teria mudado, porque eu não podia pôr em questão o futuro das pessoas, não é? Exatamente. Mas como é que tomou essa decisão sem receio mais uma vez, Ó, sem João, mudar mais uma vez? já me conhece mais ou menos e acho que até bastante bem. E eu sou uma pessoa de pessoas. Eu sou uma pessoa que, digamos, que me ligo às pessoas. Quando veio esta era digital agora, para mim é um bocado complicado, porque eu sou, lá está, posso dizer que também sou de uma fase anterior, na verdade, aos computadores, etc. E eu gosto de ver na cara e falar nas pessoas e estar a sentir o feedback do lado de lá. Neste caso com quem estou a confrontar, com quem estou a falar, com quem estou a discutir, com quem estou a negociar. E portanto, eu ao longo da minha carreira, é engraçado que eu vivi 2 ou 3 situações do género. Eu vou assim muito rapidamente. Eu sou de Famalicão e eu joguei handball filiado 5 anos antes de fazer o desporto motorizado, dos 15 aos 20, basicamente. Pois o meu treinador, com quem eu me identificava, obviamente, era um professor Adelino na altura, há um ano em que chega à nossa beira, nós todos os atletas, e diz-nos assim, eu vou mudar de clube, eu vou sair, na altura que era o FAC, que era o Famalicão Atlético Clube, mas com uma incompatibilidade qualquer com a direção, e ele disse que ia mudar. E nós dissemos, nós vamos consigo, doutor, professor. Mas vocês saem da FAC? Professor, se você for para a China, nós vamos para a China. Nós queremos jogar handball consigo. Foi consigo que eu aprendi, eu quero jogar handball consigo. Ele disse, não, se você vai para outra equipa, nós vamos para outra equipa. O que é preciso? Então toda a equipa de handball foi atrás do mentor. Nesta circunstância, não é muito diferente, ou seja, nós tivemos, no fundo, a abordagem que você fez, as condições que me criou, que nos criou, no fundo, a minha equipa, porque entretanto agora também tenho minha equipa, na altura trabalhava somente com a minha mulher, mas falo em parceria, o à vontade com que, enfim, pudemos ser nós próprios aqui, não tivemos que mudar o nosso estilo de vida, a nossa maneira de vestir, aquela situação que numa primeira fase podia parecer que ia acontecer, mas eu também fiz um bocadinho de fica-pé, eu tenho ideia de lhe ter dito, João, desculpe, mas eu gravata não vou utilizar, e essas coisas, etc. E o João também percebeu que, com certeza, isso eram ideias, enfim, da outra marca anterior, sim, etc. E percebeu que isso não era tão importante. E, portanto, e não só, mas a liberdade de expressão, a liberdade de dizer, nós para termos sucesso, temos de ser nós próprios, não podemos estar a fazer fachada. É a realidade. E, portanto, quando nós estamos a ter sucesso, digamos, da maneira que somos, não precisamos de inventar mais nada, porque é assim que somos, é assim que nos temos, enfim, que dar a conhecer ao mundo. E, portanto, eu consegui sempre ser eu, aqui, eu e a Elisa conseguimos sempre ser nós aqui dentro da nossa empresa. Felizmente somos, enfim, apreciados e agradados por toda a equipa, que temos aqui uma grande equipa de trabalho, sem dúvida nenhuma. Há situações que às vezes a gente tem que concordar ou não, mas estamos todos aqui unidos para um objetivo. E, portanto, e nessa altura, o que eu tenho a dizer é que nós seguimos, quando o João me diz, pá, vamos mudar de marca, com certeza a Remax que era a marca anterior a que estávamos tão focados e intrinsecados, digamos, ao longo de 5 ou 6 ou 7 anos, porque por aquilo que é sabido, o franchising caberia ao fim de 5 anos, mas houve uma certa continuidade, e agora vimos com uma marca nova que é a One, a Reality One. E eu só disse assim, mas a Reality One nem conheço. É uma verdade, não conhecíamos. Quando mudou, supostamente da anterior, da era para a Remax, supostamente ali podia até parecer que era um passo em frente e que era um passo, digamos, medido, não é? A Remax é uma marca que tem mais concessões que a Era e que tem supostamente um volume de negócios maior, etc. E tem melhores condições para os comerciais. E quando o João me fala que as condições eram perfeitamente mantidas, inclusive melhoradas com esta nova marca, a marca é One, então vamos para a One.
porque no fundo eu segui, de alguma forma, o meu mentor, não há dúvida nenhuma, a equipa com quem eu desejei trabalhar, não me foi imposto, digamos assim, no fundo, não nos foi imposta qualquer circunstância, melhoraram-nos inclusivamente as condições de trabalho, e só tenho a dizer bem, não posso dizer muito mais do que isso. E os resultados falam E os resultados falam por si. Você aumentou os resultados? Eu, 2024 foi o melhor ano de sempre. Não sei se vou continuar a crescer. O que é certo é que se me mantiveram, o que é preciso é manter uma determinada fasquia aqui, não nos desfocarmos e, portanto, e neste momento, enfim, termos produto, que é a dificuldade é na angriação, porque há poucas casas para vender. Mas o que é certo é que há menos, digamos assim. Mas temos que ir à luta, continuar a tentar fazer negócios. Já agora, aproveitando assim, essa parte que está a falar que há menos casas a vender, o Paulo, com os anos que está cá, já passou por algumas crises, já Exatamente. passou pelo Covid, passou por outras crises, e com certeza que se manteve é porque conseguiu contornar essas crises, e há sempre esta dúvida, o mercado imobiliário felizmente já passou pelo Covid, já passou por crises bancárias, já passou por várias crises nestes períodos de 20 e 27 anos que eu já estou, praticamente quase, mas o Paulo também já está há bastantes anos, já passou por isso. Duas questões que ele fazia, uma é que se continua a achar que o mercado imobiliário, embora já nos provou mais que várias vezes que realmente é um mercado realmente capaz e responde e estrutura-se, e o que é que o Paulo fez nessas alturas que passou dificuldades e que as pessoas que viu que teve sucesso fizeram para ter resultados e manterem-se ativos, porque nessa altura há muita gente que o mercado limpa, não é? As pessoas saem do mercado porque cria algumas certas dificuldades. É óbvio que se a gente não, com o nosso trabalho não conseguir, enfim, alimentar os filhos em casa, é óbvio que a circunstância que se agrava e que a gente pode ser, enfim, levada a pensar noutro tipo de atividade. As vendas não são para toda a gente, costuma-se dizer, enfim, é uma realidade e o mercado das vendas nós temos aqui, por acaso, observado, de várias áreas do mercado de trabalho a nível nacional, regional, neste caso da empresa, pessoas que vêm de outras áreas, ex-bancários, ex-arquitetos, enfim, pessoas que trabalharam até, de alguma forma, em alguma atividade que tenha alguma coisa a ver com a atividade imobiliária. Acontece é que a atividade imobiliária, nós não vendemos casas. Nós promovemos relacionamentos pessoais. Isso não tem que estar com o curso que se tirou na universidade. Isso as pessoas ou têm ou não têm. Nós granjeamos amizades e dos amigos fazemos clientes. E depois, por outras vezes, dos clientes fazemos amigos. Eu já vendi casas a amigos e continuei amigo e continuo, se for preciso, clientes para revender a casa, e o vice-versa, que é fazer amigos depois de ter sido cliente. Portanto, o que é necessário é criar relações. E esta é uma atividade, as vendas, está na criação da relação. Porque às vezes você sabe perfeitamente que há uma banca que tem laranjas e a outra também tem as mesmas laranjas. E há um que vende o dobro do outro. Porquê? Porque é uma pessoa que, se eu preciso levar a laranja à casa do cliente, vai levar a laranja à casa do cliente. E o cliente fica satisfeito e passa-lhe a comprar também outra fruta, não é só as laranjas. E a realidade é essa. Nós temos que estar, digamos, de alguma forma, a servir o nosso cliente e, obviamente, a fazer um trabalho profissional, termos de ter conhecimento de matéria, temos de ter estudado um bocadinho, temos de estar à vontade de conhecer o mercado. Isto é uma atividade que exige muitos parâmetros. Mas a principal circunstância é o fator humano. Ponto. João, eu acho que não estou a dizer nada novo. Não. O fator humano é que vai determinar se realmente essa pessoa vai ter sucesso nesta ou naquela atividade. Porque é uma coisa que as pessoas têm que fazer. Eu nem que vá vender rolos de papel higiênico, mas eu quero ser o melhor vendedor de rolos de papel higiênico. E uma pessoa que venda muitos rolos de papel higiênico vai ser, digamos, de alguma forma, vai ter resultados honrosos. Portanto, a circunstância do mercado imobiliário às vezes altera-se. Há menos casos, há menos dificuldades, sim senhor, nós temos é que moldar, ir chamar clientes antigos, ir começar a trabalhar um bocadinho clientes investidores, porque o cliente investidor, nas alturas de crise, também o cliente investidor acaba por aparecer com vontade de investir. Neste caso, quando há dificuldade, por exemplo, nos anos 2014, 15, aliás, o pós-2010, no fundo, entre 2010 e 2015, em que as casas baixaram os valores, etc., houve muito cliente investidor a comprar
nessa altura, e até 2016, 2017 não houve um boom, digamos assim, de valores, de subida de preços, como hoje em dia se nota, e portanto houve muito mercado ali em evolução. E portanto, e hoje em dia uma coisa puxa a outra, e ainda agora, recentemente tivemos, que o João felizmente traz pessoas muito interessantes, digamos, para palestrar connosco. Veio cá aquele diretor, um economista, falar connosco em Espinho, como é que ele se chamava? Confesso que eu já não me recordo o nome, mas é uma pessoa com conhecimento da matéria, muito bem formado e uma pessoa, enfim, que está dentro dos problemas do país e neste caso do mercado imobiliário, tem a coisa na ponta da língua. E, portanto, e dizia muito bem, o mercado imobiliário neste momento não, porque as pessoas estão com medo, uma bolha que está tão caro, não é? Quer dizer, enquanto houver, como ele dizia, portanto, enquanto houver a necessidade porque repare, nos anos 2010, na crise, fizeram-se circunstâncias e o mercado assim o exigiu porque a banca estava sem dinheiro. Neste momento os bancos estão com dinheiro para investir, para emprestar, vêm com novas diretrizes a emprestar, fazer crédito a 100%, que é uma coisa nova, praticamente. Não é completamente novo, já existiu em tempos, mas agora estava difícil, agora voltaram com esta circunstância. Os jovens até aos 35 anos não pagam impostos, etc. Toda esta circunstância para quê? Para o mercado dar... Lá está. Aqui está a adaptação ao mundo real. O próprio mercado imobiliário e o mercado da banca está muito ligado, a banca com o mercado imobiliário, obviamente, portanto, temos que se adaptar às novas circunstâncias. E nós, corretores, ou neste caso mediadores, temos que nos adaptarmos também à situação. Portanto, nós temos que realmente moldar a forma de trabalhar, às vezes em função das necessidades. E, portanto, neste momento, o que é que está a fluir que não havia tanto nos anos, na segunda década na década passada, que era os empreendimentos que não existiam porque não havia muito pouca construção e agora há muita construção, então com certeza temos que nos virar bastante para os empreendimentos, que são negócios, que são feitos, vende-se novamente apartamentos, ou enfim, e moradias, mas mais apartamentos em papel, que é, ok, vai deixar aqui um prédio, eu compro um apartamento já. E não existe nada. Isto não existia nos anos 2010, 2012, 2014. Portanto, neste momento as coisas estão completamente diferentes. Portanto, e o mercado está muito, digamos, em evolução, mas havendo clientes compradores com a imigração que temos neste momento ainda a entrar em Portugal e de alguma forma a comprar já. Nós já temos, enfim, brasileiros, indianos e outros que tais a comprar. E, portanto, isso é um fenómeno novo também. Portanto, temos que ter casas para eles. E, portanto, o mercado, quantas casas se fizerem neste momento e nos próximos... Isto, enfim, não sabemos o futuro, como é óbvio, mas poderão equilibrar nos valores, que já chegamos aqui a um patamar, porque em função dos ordenados que temos também, a situação não poderá crescer muito mais em valor, mas há sempre necessidade de compra, portanto, a realidade é que ainda estão casas em falta, como ele dizia, faziam-se 50 e tal mil casas e agora fazem-se 30, assim, uma coisa do género, portanto ainda há uma falta muito, muito grande de casas, ou era de 50 para 100, era assim uma coisa do género, portanto eu, na altura apontei, não tenho aqui a agenda, mas só para perceber que ainda está muita casa por fazer, casas, enfim, habitação, neste caso, apartamentos, etc. Portanto, porque ainda há muita demanda, e portanto, enquanto houver demanda e os preços das rendas estiverem elevados, porque é uma outra circunstância que o investidor compra porque aluga bem, arrenda bem, então compra e investe. Temos aqui é melhor do que ter o dinheiro temos aqui um profissional imobiliário com vários anos disto, que nos mostra que realmente devemos confiar continuamente no mercado, e para quem quer trabalhar, digamos, na parte do mercado imobiliário, porque realmente é verdade, o mercado continua muito ativo e sempre que realmente há alguma coisa nova, a própria lei adapta-se para que realmente ele se mantenha ativo, porque nós mexemos com todas as áreas do mercado, mexemos com carpinteiros, construtores, picheleiros, eletricistas, toda a área envolvida. Fazemos girar uma quantidade de empresas que realmente vão ganhar no seu dia-a-dia, porque há realmente obra a ser feita, e essa obra é vendida e vem a nova obra e por aí fora. Portanto, e no fundo também para o Estado também é interessante, porque quantos mais imóveis forem vendidos, mais impostos são pagos. E mais impostos também recebem. Toda hora uma coisa é certa, o mercado imobiliário é um mercado que faz mexer a economia do país. Ponto final.
e eles sabem disso há muitos anos e, portanto, não queiram deixar isto cair, e já temos, felizmente, muitos factos que realmente isso vai acontecer. Realmente eu já tinha a consciência que isto ia acontecer, eu tinha aqui uma série de perguntas, vamos ter que marcar outro podcast, porque realmente o Paulo já é uma pessoa com muito know-how do mercado imobiliário, uma pessoa muito madura nesta área. Fui aprendendo também ao longo dos tempos. Foi aprendendo, mas vamos marcar outro com certeza. E eu só lhe pedir para deixar aqui 2 ou 3 dicas para aqueles comerciais que estão a começar e têm aqueles erros iniciais que fazem. O que é que lhes aconselhava para evitar, digamos, de entrar nesses erros e poupar em algum trajeto até lá chegar? E também para aqueles que realmente têm resultados, continuar a manter resultados, que Paulo é um comercial dos que mais fatura, digamos, aqui no concelho, principalmente aqui onde nós estamos aqui em Famalicão, tem tido um crescimento enorme, mas que conselhos é que daria a essas pessoas de forma a que realmente elas poupassem alguns erros e fizessem aquilo que faz a diferença? Olha, João, há uma coisa que eu aprendi e que ao longo dos tempos acaba por a gente perceber que é mesmo uma necessidade, que é não prometer aquilo que não se pode fazer. O agente imobiliário tem por norma, aliás, isso vê-se muito nos políticos, se eu for eleito, fazer isto, aquilo, depois acaba-se por perceber ao longo dos 4 anos que metade não é possível fazer, porque não se pode fazer tudo. E, portanto, é fundamental nós, quando estamos a criar uma relação com o cliente, dar-lhe a conhecer, obviamente, o nosso método de trabalho, aquilo que se vai fazer pelo seu imóvel, mas nunca prometer aquilo que nós já sabemos que não vamos conseguir fazer. Portanto, eu acho que isso é um erro. Mais vale ser sincero e dizer assim, olha, prometo empenho e trabalho, não lhe prometo que vou vender, porque isto aqui, enfim, não está na nossa mão, digamos assim, até porque depois há outras condicionantes, tem a ver com o preço, com o estado, etc. Mas pronto, isto para dizer que não prometer aquilo que não se consegue, que já sabemos à partida que não vamos conseguir fazer, ou pelo menos achamos que talvez consigamos, mas não temos a certeza, então não prometer, é uma verdade. E é uma dica que serve para tudo na vida, que é, vocês acreditem que nós não temos a noção da capacidade que nós humanos temos para fazer as coisas. E há uma coisa que na vida me ensinou. Eu também tive, como já perceberam pela minha história, momentos em que as coisas não correram tão bem. Mas há uma coisa que é a força interior e dizer assim, eu acredito em mim. E a ver-me ao espelho, nem que seja de manhã, a pôr-me a pé, vais trabalhar e vais-te empenhar. Esse é um objetivo que tens que fazer. Portanto, eu fazia isto muito nas minhas etapas de 600 km no Dakar, no deserto, quando não havia nada para o lado, e já ia todo moído, e dizia assim, mas tu preferes estar aqui e olha para o lado, estás nesta beleza natural, ou preferias estar sentado a uma secretária no meio de uma empresa qualquer? Eu prefiro dar aqui ao cabedal, mas estar aqui a fazer o que eu gosto. Então vocês façam aquilo que gostam, empenhem-se e vão ter resultados, porque a vontade é mais do que meio caminho andado, e portanto o resto depois são as circunstâncias, mas se não houver vontade, o doente oncológico, se tiver vontade de morrer, morre em 2 meses. Aquele que tem vontade de viver, vai lutar contra a doença, vai durar 2 anos. Portanto, a realidade é que o aspecto físico é muito importante. Mantenham-se saúde mental e saúde física, façam desporto e lutem pelos vossos objetivos. É o muito que eu tenho bem. a dizer. Paulo, muito obrigado pelo teu tempo. Eu tinha aqui muitas coisas, como aquela história muito, muito conhecida, que não, pronto, vai ficar para uma próxima, que numa prova da cara, digamos, um dos músculos rasgou e o Paulo, em vez de estar ali digamos, a mandar vir, porque realmente foi bastante doloroso, acredito, amarrou a perna à moto e acabou a prova. Mas agora, para quem não sabe, o Paulo tem um livro, tem lá muitas histórias, ficaríamos aqui o dia todo, depois vejam e façam questão de ler o livro do Paulo Marques. Foi mais um Ano Café, muito obrigado pela vossa presença e esperem pelo próximo One Café com mais uma pessoa do mercado imobiliário com bastante sucesso.